Os radiadores automotivos servem para fazer o arrefecimento do nosso motor. Mas para isso é necessário que você coloque, além da água no radiador, um aditivo. E isso faz com que a mistura água de aditivo tenha a temperatura de ebulição superior à da água pura. É chamada então de propriedade coligativa, o resultado das interações do soluto com o solvente. Esse tema foi abordado numa questão da Estadual do Ceará de 2024. Vamos dar uma olhadinha? Mas antes, eu sou o Igor, professor de Química, e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. E lembre sempre de deixar aquele like. Bora lá então para a questão? A questão 54 diz que as propriedades coligativas são de fundamental importância na vida cotidiana. Sobre as propriedades coligativas, é correto afirmar que bom, nós temos 4 propriedades coligativas importantes, que podem ser resumidas nessa frasezinha aqui, ó. O mais você. O mais você é o programa da tia Ana Maria Braga. E ela te ajuda a lembrar das propriedades coligativas. Esse mais, ele está falando da concentração. Então, quanto mais concentrada, quanto mais concentrada for uma solução, e lembrando que concentração é a relação do soluto pelo solvente. A gente vai agora invertendo. Se aqui é mais, então esse V aqui indica menos. Se aqui é menos do V, aqui do O vai ser mais, então para cima. Se aqui é mais, então do O C vai para menos e o E vai para cima mais, tudo bem? Então ele está falando o seguinte, olha, quanto mais concentrada for a minha solução, isso significa dizer que você terá uma diminuição da pressão de vapor da mistura, comparada com o solvente puro. Você terá também um aumento da pressão osmótica dessa nossa mistura. E também, como consequência, a diminuição da temperatura de congelamento e, consequentemente, também teremos um aumento da temperatura de ebulição. Então, são essas 4 propriedades coligativas: a tonoscopia, o abaixamento da pressão máxima de vapor, a osmocopia ou osmometria, o aumento da pressão osmótica, a diminuição da temperatura de congelamento, que é a crioscopia, e a elevação da temperatura de ebulição, a ebulioscopia. Essa daqui, a diminuição da temperatura de congelamento, é uma das mais importantes, porque ao jogar sal no gelo, a gente consegue fazer com que ele derreta mais rapidamente e gele a latinha de refrigerante, sabe? De maneira mais rápida também. Quando entrar na faculdade, você já lembra aí das coligativas. Bom, então ele fala aqui sobre essas propriedades, né? É correto afirmar que, nesse caso, ele diz que permitem separar os componentes de uma solução por decantação. Olha, se for uma solução verdadeira, você não consegue fazer decantações. Aliás, nem se for uma solução coloidal, onde a partícula tem um tamanho aí de 10 a menos 3 micrômetros até 1,2 micrômetros, você não consegue decantar. Você só consegue decantar mesmo as misturas heterogêneas. Lembrando que aqui, então, se for heterogênea, acima de um tamanho de partícula considerável. Então a letra A está falso. As coligativas não servem para isso. Bom, na letra B, ele fala que serve para determinar as massas molares de solutos desconhecidos. Bom, deixa aí, não tenho muita certeza desse item B. Na letra C, ele fala dependem exclusivamente da identidade química do soluto. Na verdade, não. O que depende a coligativa é a quantidade de soluto dissolvida, não é da identidade. Pouco importa se for um soluto iônico ou molecular, o que importa mesmo é a quantidade de partículas dissolvidas. Então aqui já está falso. Na letra D, ele fala que se referem exclusivamente ao aumento do ponto de ebulição, a ebulioscopia, do soluto, na verdade é da solução, e o abaixamento do ponto de fusão do soluto, na verdade é da solução. O soluto aqui está errado, né? E não, a gente sabe que tanto tem para a ebulioscopia, a crioscopia, a osmocopia e também nesse caso, tonoscopia. Muito bem. Então, não são apenas essas duas, nós temos 4 propriedades coligativas. Então, ficamos aqui com a alternativa letra B. Elas conseguem, sim, calcular as massas molares de solutos desconhecidos. Isso porque, nos cálculos, né, das propriedades coligativas, entra uma, né, relação que é conhecida como molaridade, pouco utilizada na química, molaridade, não é molaridade, hein? É com L mesmo, molaridade. E a molaridade, que é dada pela letra W, tá aqui, né? Ela é uma relação entre, vou colocar aqui, a molaridade é a relação entre o número de mols do nosso soluto dividido pela massa do nosso solvente, né? Tá aqui em quilogramas. Então perceba, se eu sei a massa do solvente e eu sei a molaridade da solução, eu consigo descobrir, por exemplo, o número de mols do soluto.
Sabendo o número de mols do soluto, eu também consigo fazer o cálculo aí da sua massa molar, né? Porque o número de mols do nosso soluto, tá aqui, ele é dado pela relação da massa, né, do nosso soluto, tá aqui, vou abreviar por STO, dividido pela sua massa molar. Então, eu consigo, de certa maneira, sim, saber qual é a massa molar da substância desconhecida através dos cálculos das propriedades coligativas. Belezinha? É isso aí. Questão bem bonitinha, tratando sobre as propriedades coligativas. Você vê que o item B, que é a resposta correta, né, é difícil até a gente chegar, porque tem que lembrar das equações matemáticas. Mas, de modo geral, pela teoria das propriedades coligativas, a gente conseguiria, numa boa, excluir a alternativa letra A, letra C e letra D, chegando à alternativa correta, a alternativa letra B. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário se você achou essa questão fácil, média ou difícil. E a gente se vê numa próxima prova da Estadual do Ceará. Até mais. Tchau.